vocês devem estar acostumados já com o primeiro módulo, né? Os professores também gravavam as aulas para deixar disponível lá, e é bem tranquilo. Para quem não quiser aparecer a câmera, não quiser conversar por voz, pode conversar pelo chat, fiquem bem tranquilos com relação a isso. Quanto mais participação, para mim, para a aula, acho que o curso melhor, tá? Então, sinta-se à vontade aí para participar, abrir câmera, abrir microfone, perguntar na hora que quiser, ok? Levantar a mão, pode ficar à vontade aí para trabalhar da melhor forma possível, ok? Eu acabei não me apresentando, né? Eu sou o professor Leandro Riani, a maior parte me chama como Riani, até porque tem um outro xará meu na escola, né? O Leandro Rezende. Vocês tiveram aula com ele, inclusive, eu acho, no primeiro módulo, não é isso? Sim ou não? Sim, foi da aula de circuito CC, né? Circuito CC, isso mesmo. Então, é meu xará, né? Um grande amigo também, o Leandro Rezende. Eu costumo chamar ele de Rezende, me chamar de Riani, mas fiquem à vontade para me chamar de Leandro ou Riani, que é a mesma coisa para mim, tá bom? Comentei que normalmente eu trabalho no primeiro período ou eletromag, ou medidas, ou mesmo circuitos, mas no caso do semestre passado, eu fiquei fora do primeiro módulo. Tá? Normalmente eu gosto de trabalhar no primeiro módulo, porque a gente pega a turma, né, do primeiro, segundo, terceiro e quarto. Normalmente eu trabalho com vocês os 4 módulos. Então, chega no segundo período, eu já estou conhecendo todo mundo, né? Então, mais devagarzinho, a gente vai conversando aqui, a gente vai se entendendo, eu vou conhecendo vocês, tá? Senhores, essa disciplina, acho que eu vou trabalhar no segundo módulo, se não me engano, com 2 disciplinas. Tem essa de laboratório de máquina CC e tem a disciplina de instalações elétricas prediais. Tá? Não sei se todos vocês, se o Jonas, né, está aqui com a gente agora, o Jonas e o Éder, estão matriculados em instalações prediais, acredito que sim, mas eu também acho que serei o professor da turma, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas 2 turmas aí, beleza? Eu gosto muito quando é presencial, né? Não nego, até porque esse contato com os alunos é importante, o contato prático é fundamental, né? Mas, enfim, é o que dá para a gente fazer agora com o ensino remoto à distância, tá? As disciplinas do segundo módulo que eu iria trabalhar, essa é puramente prática, né? Então, seria uma disciplina onde eu trabalharia com vocês o tempo todo em bancada, né, dentro do laboratório de máquinas. Só que devido à condição do ensino remoto, a gente vai ter que mexer um pouco no programa da disciplina, né? Eu vou tentar entregar o mesmo conteúdo, mas a prática não é possível, né? A gente não tem as bancadas de máquinas para vocês fazerem as ligações, e talvez eu grave alguma experiência ou outra, mas essa experiência que eu tive é que não funcionou muito bem. Né, os alunos assistindo às práticas gravadas, já montadas, mesmo que eu vou montando, não é o mesmo feeling, né, o mesmo sentimento de vocês montarem as próprias práticas, ligarem os instrumentos de medição, amperímetros, voltímetros, né, o medidor de velocidade, fazer as conexões entre as máquinas. Então, isso eu acho que é a parte até mais importante da nossa disciplina aqui de laboratório de máquinas, que infelizmente no ensino remoto a gente não consegue fazer, né? Eu sou um professor que eu trabalhei 10 anos na indústria, eu estou há 7 anos já no Instituto Federal, mas antes trabalhei 10 anos na ArcelorMittal, maior parte na Arcelor, depois para a Vale, por último trabalhei numa empresa terceirizada, contratada da Petrobras, sempre na parte de projetos de subestação, na parte de trabalhando com equipamentos de grande porte, então grandes máquinas, grandes motores, grandes transformadores. Então, a prática, para mim, é fundamental. Né? Toda a minha experiência sempre foi voltada para a prática. Agora, mesmo na área de ensino, eu sempre trabalho com disciplinas, né, que tem muito a ver com a parte prática. Então, eu sou um defensor, né, um defensor ferrenho aí das aulas práticas. E como é que a gente faz nesse período? Né? Como é que a gente vai fazer nesse período aí que estamos no ensino remoto? Na nossa disciplina, eu devo trabalhar assuntos importantes, necessários para máquinas, assuntos voltados para manutenção, assuntos voltados para a parte de montagem, alguma parte de projeto, e a parte prática de montagem, né, de visualizar a máquina reagindo aos comandos que a gente dá para a máquina e tudo mais. A gente deve trabalhar depois, para quem tiver disponibilidade, eu tenho uma ideia de criar um projeto de ensino para essas disciplinas práticas, aonde nós vamos deixar o laboratório aberto, com um bolsista treinado por nós e tudo mais,
para aqueles alunos que na hora do intervalo quiserem ver uma prática acontecendo, quiserem montar uma prática, que puder chegar meia hora antes, puder chegar uma hora antes, ou tiver disponibilidade na parte da tarde, enfim. A minha ideia é criar um programa de ensino, um projeto de ensino, até para recrutar os próprios alunos, para os alunos treinarem outros alunos, deixando o laboratório aberto para isso. Tá? Então, aqueles que tiverem, né, essa ansiedade, eu falo isso porque eu teria, né, se eu fosse aluno, eu estaria louco para fazer as ligações necessárias de amperímetro, voltímetro, ligar a máquina, ver ela funcionar, apertar o botão na bancada, ver as coisas acontecendo, né? Eu estaria muito ansioso para ver isso acontecendo, que no ensino remoto a gente fica muito limitado, né, não vou negar, e então a gente vai trabalhar assuntos importantes aqui, e essa parte de execução prática, propriamente dita, nós vamos fazer depois na forma de projeto de ensino, como aulas extras, para quem puder participar, nada obrigatório, mas eu recomendo muito que vocês participem, né, porque é fundamental. A mesma coisa, instalação, a outra disciplina que está comigo, instalações elétricas prediais, né, onde nós vamos ver muita parte de projeto, muita parte, que a gente puder ver a parte prática dentro aqui desse ambiente, a gente consegue, mas a execução mesmo, né, nós temos uns boxes no laboratório lá, que a gente monta já alguns circuitos simples, mas nós conseguimos montar bastante coisa, que a gente não consegue fazer isso à distância, né, infelizmente. Então, eu estou primeiro orando, né, para acabar logo essa pandemia, para a gente poder voltar com segurança, poder voltar com tranquilidade, talvez ainda, quem sabe, né, no meio do semestre, quem sabe as coisas aí mudam rapidamente, não sei, surge uma vacinação aí eficiente, não sei. Se voltar no meio do caminho, ótimo, porque a gente vai ter andado bastante com a bagagem teórica e a gente vai focar, obviamente, na parte prática. Se acabar o módulo e não voltar ao presencial, né, nós vamos criar esses projetos de ensino para vocês aí. Vocês fizeram TME, Tecnologia de Materiais Elétricos, no primeiro módulo. Eu acredito também que foi puramente teórico, não é isso? Alguém sabe me dizer como é que foi a parte? Vocês fizeram TME no primeiro módulo? Sim, não é? Com quem foi o professor? Foi o Alisson? Quem me ajuda respondendo aí? TME, pessoal, é Tecnologia dos Materiais Elétricos. Não sei se vocês lembram, né, no primeiro módulo lá. Vocês cursaram essa disciplina, sim ou não, pessoal? Meu chat... Opa, perdão, meu chat estava desatualizado aqui. Pode responder no chat ou abrir o microfone, fiquem à vontade, tá, pessoal? O Jonas não fez essa matéria. Não teve TME para vocês, não, pessoal? Eu estou achando estranho. Teve? Ah, ok. Tecnologia dos materiais, com o professor Alisson. É isso mesmo? Gente fina? Isso. E TME é uma disciplina do primeiro módulo, onde nós fazemos, inclusive, a parte de instalação predial, a parte inicial, né, de instalação predial, nós fazemos a prática já lá em TME no primeiro módulo. Eu acredito que vocês tenham tido a teoria, mas não tenham tido a parte prática, né? E eu conversei com o Alisson, e a ideia é de criar esses professores, né, que trabalham com os laboratórios, com a parte prática, a gente criar esse projeto de ensino para complementar isso depois, tá bom, pessoal? Então, assim, não fiquem também muito receosos, porque não vai ter a parte prática agora, porque vai ter um momento disso acontecer, e a experiência que eu tenho, inclusive de indústria, nesses 10 anos, é que, às vezes, quando a gente pega um profissional que tem muita bagagem teórica, mas falta um pouco a experiência prática, é muito rápido o desenvolvimento, é muito rápido o desenvolvimento desse profissional. É só colocar ele na prática, se ele tem a bagagem teórica, ele desenvolve a parte prática muito rápido. Agora, se ele só tem a parte prática e falta a bagagem teórica, né, o que eu observo é que quando muda o cenário, quando muda a máquina, quando muda a situação, ele tem dificuldade para se adaptar à nova situação. Então, é fundamental a parte teórica, né? Então, vocês aproveitem o momento, né, para se encher de teoria, para encher de bagagem de conhecimento, para quando chegar na hora de aprender a parte prática, vocês vão aprender de uma forma muito rápida, tá? Então, eu até prefiro um profissional que tenha muito conhecimento, né, teórico, conheça muito bem aquilo que está fazendo, e a parte prática ele pega rápido, do que o contrário. Pegar um profissional muito prático, mas sem bagagem teórica, depois que ele aprendeu a fazer daquele jeito, mesmo sem saber, para você ensinar a parte teórica, para ele dominar qualquer situação que venha ocorrer, é muito complicado. Tá? Então, não se preocupem tanto com relação a isso. Vamos trabalhar com o que é possível, a gente começa fazendo o que é possível.
né, e termina fazendo o impossível. Não tem uma frase dessa por aí? Né? Então, eu vou trabalhar com essa filosofia. Vamos fazer sempre o que é possível aqui agora, né, e já a gente vai estar fazendo aí o impossível. Em nome de Jesus, se Deus quiser. Tá bom, pessoal? Chega de conversar, são a aula inteira falando aqui, chega de falar demais, mas para quem chegou depois aí, eu sou o professor Riane, nós vamos fazer aqui então a parte de laboratório de máquina CC, vocês vão ver a parte teórica de máquina CC com o Alisson, e comigo seria o laboratório, devido à impossibilidade de a gente estar no laboratório, executando as práticas, né, eu vou trabalhar alguns assuntos com vocês aqui, a disciplina ainda está em aberto, né, ainda estou estudando a melhor forma de acontecer, mas nós vamos trabalhar assuntos relacionados à manutenção, à montagem, a projeto, a conhecer cada parte, peça individualmente das máquinas, então o meu foco vai ser sempre nesse sentido aí, beleza? Para tentar pegar essa disciplina de laboratório e dar conteúdos extras que não dá tempo de abordar na teoria de máquinas, lá com o professor Alisson. Então, normalmente é uma disciplina curta, que não dá tempo de abordar tudo, vou tentar abordar vários assuntos aqui com vocês, então, nesse sentido, ok? Criando aquele projeto de ensino que eu comentei quando a gente voltar no presencial. Alguma dúvida, senhores? Alguma pergunta, alguma questão? Porque senão eu já vou começar a falar o que é importante a gente conhecer para trabalhar com máquinas de corrente contínua. Alguma dúvida, alguma questão, alguma consideração, sugestão? Tranquilo? Deixa eu ver aqui o chat aqui. Joia, senhores, eu vou começar a apresentar aqui, então, a minha tela, para a gente começar a nivelar o assunto para falar de máquinas. Esse assunto tão importante aí da nossa área de eletrotécnica, né? Vocês estão vendo a minha tela? É o Éder que estava conversando comigo? Sim ou não? Quem que pode abrir o microfone, pessoal, para ser meu assistente? Nós estamos vendo a tela aqui, professor. De assuntos de... Vê se está a tela cheia para vocês aí. Tá sim. Quem que falou comigo, hein? William. Ô, William, você topa ser meu assessor de assuntos didáticos hoje aí, cara? Perfeito. Pode contar comigo. Porque às vezes agora eu estou vendo tela cheia e eu paro de visualizar o chat. Então, se alguém mandar alguma dúvida no chat, você me alerta aí, fala, ó, pessoal, tem uma questão no chat, estão perguntando isso, ou caiu o som, caiu alguma coisa, cortou, porque eu acabo não tendo essa noção. Pode ser? Pode ser. Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Olha só. A gente vai ver esse início, a aula dessa semana. Na semana que vem, eu devo dar uma aula online, aula síncrona com vocês. Depois eu vou espaçando. Essa disciplina de laboratório de máquinas é uma disciplina muito curtinha. Elas são só 16 horas, né? No regime normal presencial, seria uma aula por semana. Só que quando é regime normal presencial, o que a gente faz? Ao invés de dar uma aula por semana, a gente pega uma semana, metade da turma dá 2 aulas. A outra metade não tem aula nenhuma. Na outra semana, troca. Né? Na outra semana, a turma B tem 2 aulas, a turma A fica sem aula. Então, ao invés de vocês terem uma aula toda semana, na prática, no presencial, a gente junta, separa as turmas pela metade, trabalha 2 aulas uma semana sim, uma semana não. Na média, ficou uma aula por semana do mesmo jeito. Né? Então, é uma disciplina curtinha, que a gente faz em torno aí de 7 a 8 experiências práticas no laboratório. Então, é uma disciplina que auxilia a disciplina principal, que é máquina de corrente contínua com o professor Alisson. Outra disciplina teórica. Essa aqui é uma disciplina de apoio. Né? A gente trabalha em laboratório com, acho que são 7 práticas. Com 7 práticas para auxiliar vocês entenderem a teoria. Ok? Aqui, a gente junta 2 aulas por semana, porque quando está em laboratório, uma aula só não dá tempo de vocês conhecerem a prática, montarem, fazerem as medições, montar o relatório final. Uma aula muito corrida. Então, a gente precisa de 2 aulas. Então, eu separo a turma pela metade, dou 2 aulas uma semana sim, uma semana não. Aqui, a gente deve seguir mais ou menos o mesmo ritmo. Uma aula de 50 minutos, né, passa voando. Então, talvez, essa semana vai ser uma aulinha de 50 minutos, semana que vem também vai ser uma aula de 50 minutos,
Mas as outras semanas, talvez eu vou pegar a semana, vou dar um conteúdo para 2 aulas, e na semana seguinte, vocês ficam responsáveis só por fazer a tarefa. Então, não vai ter uma aula, vai ter um encontro, ou uma videoaula gravada, correspondente ao conteúdo de 2 aulas uma semana, e na outra semana vocês ficam por conta de realizar a atividade avaliativa. Nós devemos ter aí também, como aqui é um curso remoto, eu estou imaginando em torno de 9 a 10 aí, atividades avaliativas durante todo o nosso curso aqui nesse módulo. Tá? Então, imagine em torno de 9 a 10 atividades avaliativas, e a princípio nem vai ter prova. É uma disciplina de laboratório, que a gente até faz uma provinha quando é presencial, para ver aquele aluno que às vezes encosta no grupo, né? O grupo são 3 alunos, 4 alunos no máximo, e às vezes algum encosta ali e acaba não querendo botar muita mão na massa, então a gente acaba dando uma prova prática para ver se o aluno realmente sabe fazer as montagens, sabe botar a mão na massa, sabe executar. Como aqui não vai ser muito caso, então talvez eu nem dê uma prova, só uma prova final de recuperação lá no fim do curso. Quem for acompanhando toda semana direitinho, né, vai somando os pontos a cada semana, e no final ele vai conseguir uma aprovação muito tranquila. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês? É não deixar acumular, é não perder atividade. Porque todas as atividades nossas, avaliativas, elas valem presença e vale ponto. E se vocês forem acompanhando, são atividades curtas, de curta duração, que vocês conseguem fazer tranquilo na semana, e vocês vão somando pontos e vão chegar à aprovação com muita tranquilidade. Tá? Então, o objetivo é esse. Bom, para a gente começar a falar, vocês estão me vendo aí, estão vendo a apresentação. Então, pessoal, tem aí uma bibliografia, que são alguns livros de máquinas que eu costumo recomendar para vocês adquirirem. Tem algumas versões em PDF na internet, cada um sabe, né, a dificuldade do bolso que tem, enfim. Mas alguns livros de máquinas pelo menos um livro de máquinas é importante vocês terem. Por quê? Quem for trabalhar na área, e quem for trabalhar na área industrial, certamente vai chegar, né, lidar com máquinas, motores, geradores, transformadores, não tem como fugir disso. Mesmo quem gostar da área de automação, PLC, automação, fatalmente vai acabar interagindo com máquinas, né, com equipamentos de grande porte, equipamentos rotativos, transformadores, porque no final das contas você automatiza processo, e o processo fatalmente vai estar ligado a um motor, né, a um gerador, a um transformador. Então tem que conhecer muito bem isso. E os livros de máquinas, eles não são livros fáceis de gestão, né, de você entender. Acho que todos eles são traduzidos, acho que não tem ainda um autor brasileiro de máquinas, mas a tradução não é tão bem feita, não sei se porque quem faz é técnico ou não é técnico, não sei, a tradução já é truncada, e os livros de máquinas que nós observamos, a matemática é muito pesada. Então, muitas vezes, eles vão muito para o lado até da matemática de engenharia, de curso superior. Então, o técnico, eu percebo isso na experiência prática, meninos, que o técnico ele tem receio de pegar um livro de máquinas para poder ler, para poder aprender mais e desenvolver, né, o seu conteúdo em máquinas. Esse receio é normal. Eu coloquei alguns livros aqui, eu gosto muito desse do Chapman. Tem até ele aqui, deixa eu pegar aqui. Esse livro do Chapman, que é o primeiro aí, aqui eu tenho que atualizar, porque ele está aqui, título em inglês. Antes só tinha a versão em inglês e espanhol. Agora já tem a versão em português, está aqui, ó. Esse azulzinho já é a versão em português, que em português fica Fundamentos de Máquinas Elétricas. É um texto muito bacana, eu gosto muito do texto, a tradução que foi feita, os alunos conseguem entender melhor o Chapman. Tem esse do Fitzgerald aqui também, que é o segundo. Esse texto aqui já não é para amadores, não. É um livro bem mais complexo de entendimento. Tá? Então, por que eu estou querendo mostrar isso? É importante vocês começarem a ler livro de máquinas. Eu estimulo muito os meus alunos a lerem os livros de máquinas, porque a primeira vez que pegar um livro para ler, não vai entender nada, né? Porque a leitura é difícil, muitas vezes esbarra na matemática. A segunda vez que lê, também não vai entender nada. Então, não estou desestimulando ninguém, não. A ideia é que é o contrário, tá, pessoal? Mas é lá para a terceira, quarta vez, você vai acostumando com a linguagem do livro, acostumando, vai tendo uma experiência também com máquinas, então vai começando a entender, vai vendo o que importa, o que você pode passar direto, às vezes, numa equação, numa integral que está ali, que você não tem a matemática para entender, você pode pular aquilo, mas o que importa é o conceito que está ali por trás e tudo mais, né? Então, vocês vão tendo esse filtro aí, só lendo 1, 2, 3 vezes, e é assim que vocês vão aprendendo. Confie em mim, né? Isso aconteceu comigo, quando eu fui trabalhar na área,
várias vezes eu chegava em casa e tinha que estudar os livros de máquinas para entender o comportamento de um motor, ou um problema grave que aconteceu, né, ou como a gente dimensionar, projetar correta a máquina. Então, eu tive que recorrer muitas vezes a esses livros, eles nos ajudam muito. Tá? Então, fica aqui um incentivo para vocês começarem, né, a ler, a estudar a bibliografia aqui, que eu acho que é a mesma que o Alisson, lá na teoria de máquinas, vai passar para vocês. Ok? Bom, para falar de máquinas, pessoal, e aí já entrando no assunto nosso, nós vamos tratar aqui de máquinas de corrente contínua, ok? Por que máquinas de corrente contínua? Porque vocês viram lá no primeiro módulo circuito de corrente contínua. Agora vocês vão começar a ver circuito de corrente alternada, certo? E aí no terceiro módulo vocês têm a disciplina de máquinas de corrente alternada. Se tudo der certo, vai ser comigo também. Tá? Só que aí lá eu pego a teoria de máquinas de corrente alternada. Aqui, no segundo módulo, eu pego a parte de laboratório de máquinas de corrente contínua. Mas, enfim, a gente dá no primeiro módulo circuito CC e eletromag, para no segundo módulo falar de máquinas. Começa com máquina CC, porque vocês viram circuito CC no primeiro módulo. Então, a boa notícia tem uma boa notícia e uma má notícia. Né? A boa notícia, para aqueles alunos que gostaram demais de circuito CC, gostaram demais de eletromag, vão nadar de braçada aqui em máquinas. Né? A aplicação pura de circuito CC e de eletromag. Essa é a notícia boa. A notícia ruim é para aqueles alunos que não gostaram tanto assim de circuito CC e nem de eletromag, aqui vai ter que voltar a estudar circuitos eletromag, porque máquinas, não só máquinas, eletrônica, né, as disciplinas do segundo módulo, elas vão exigir o conhecimento de circuitos de eletromag. Tá? Então, não sei se vocês receberam essa notícia como boa ou má, mas o fato é que todo mundo vai chegar aqui agora e precisar de eletromag e do circuito CC. Aí sim é boa para todos, eu posso adiantar, porque o circuito CC que vocês vão usar aqui, cara, pessoal, é um circuito CC, ó, mamão com açúcar. Né? Vocês estão acostumados a resolver circuitos, malhas, nós, circuitos com 3 nós, 2 malhas, 3 malhas, e toda aquela superposição, Thevenin, Norton, né? E toda aquela dificuldade de circuitos complexos. Chega aqui, eu pego o meu motor, o meu gerador de corrente contínua, e ele se transforma para nós em um circuito elétrico. Ele vira, eu consigo desenhar um circuito elétrico que representa aquela máquina, aquele motor, aquele gerador. E aí eu analisando o circuito, eu estou analisando a máquina. Eu calculando a corrente em determinado ponto do circuito, eu estou calculando a corrente em determinado ponto do motor. Entenderam? Então, assim, é circuitos. Só que o circuito que representa a máquina de corrente contínua é um circuito muito tranquilo. Muitas vezes de uma malha, ou no máximo 2, mas com um nó só. Então, vocês vão ver que a análise de circuitos que vai ser exigida, mais até pelo Alisson, professor de disciplina de teoria de máquinas, né, do que eu aqui no laboratório, mas a análise do circuito que vai ser exigida é uma análise muito simples, perto do que vocês encararam lá no primeiro módulo. Então, a gente dá um primeiro módulo mesmo, a gente arregaça no primeiro módulo, para depois o que aparecer de circuitos pela frente, até o final do curso, vocês conseguirem resolver com muita tranquilidade. Tá? Então, fica aí a boa nova para todos que utiliza circuitos, sim, mas uma parte bem tranquila dos circuitos. Quem aprendeu lá, né, aqueles circuitões lá, vai chegar aqui com muita tranquilidade. Alguma dúvida, pessoal? Podem me interromper. Da mesma forma, eletromag, meninos. A parte mais de magnetismo do que eletrostática. Então, quem gostou da parte de magnetismo, lá do eletromag, aqui, máquinas CC, máquinas CA, é puro magnetismo. Né? Então, se você entender muito bem os conceitos lá, chega aqui, também vai ser muito útil para vocês. Eu vou repassar alguns conceitos aqui do magnetismo, que é importante para o nosso entendimento, para a gente conversar, né, de uma forma nivelada. E essa aula, a aula da semana que vem, é basicamente para a gente nivelar o eletromag nosso. De toda a turma, né, de todos vocês, com o meu eletromag aplicado a máquinas, para a gente poder evoluir, ok? Bom, e aí o que tem a ver a máquina CC? Aqui, ó, nós temos uma máquina, essa máquina não é de corrente contínua, apesar do nosso curso ser de corrente contínua, é uma máquina CA, tá? Monofásica, provavelmente, mas serve para ilustrar o seguinte: o que é uma máquina de corrente contínua? O que é uma máquina de corrente alternada? A máquina, ela faz o quê?
qual o conceito, né? Qual o conceito de uma máquina elétrica? Nós estamos estudando aqui. O conceito é, a máquina elétrica, ela faz a conversão de energia, de um modo de energia em outro modo de energia. Então, basicamente, a máquina, ela faz uma conversão de um modo de energia em outro modo. Ela pode ter a função de motor. Então, uma máquina com função de motor, ela converte energia elétrica, que eu entrego para a minha máquina, energia elétrica, ela vai converter isso em energia mecânica aqui na ponta do eixo. Então, a ponta do eixo aqui vai sair um torque, né, uma força, entre aspas, que é um torque que a gente fala. Nós vamos estudar isso melhor, o que é torque no motor e tudo mais. Vai surgir aqui um torque na ponta do eixo mecânico que foi convertido da energia elétrica. Então, eu faço uma conversão de energia. Eu não estou, né, não existe geração, eu não estou criando nada, né, eu estou convertendo. Essa mesma máquina, e isso, pessoal, é especialmente verdade quando é máquina de corrente contínua, que a mesma máquina, se eu entregar energia elétrica, ela converte em mecânica, é um motor, mas ela pode ter a função também de gerador. Se eu entregar energia mecânica para a minha máquina, ela converte em energia elétrica. Como que a gente entrega energia mecânica para a máquina? Vocês sabem me dizer? Se eu voltar um pouco antes aqui na função de motor, como que eu entrego energia elétrica para o motor? Faço, né? Ligo na tomada. Né? Assim, em casa, a gente pega o nosso motorzinho lá da batedeira, do liquidificador, a gente liga na tomada e está entregando energia elétrica para ele. Em indústria, não é bem uma tomada, né? Os motores industriais de grande porte, a gente faz a ligação dele através de uma gaveta, de um CCM, que é um painel elétrico. Tem vários componentes ali, disjuntor, contator, relé de proteção térmica, sinaleiro. Vocês vão estudar isso melhor em instalações industriais para poder ligar esse motor e colocar ele em funcionamento. Mas eu faço o seguinte, eu ligo ele na rede. Né? Então, quando eu pego a minha máquina e quero que ela tenha função de motor, eu ligo ela na rede de energia e vai produzir energia mecânica na ponta do eixo. Se eu pegar aqui agora energia mecânica e trazer para o eixo, como é que eu faço isso? Eu preciso de uma turbina. Né? Eu vou pegar queda d'água, vou pegar a velocidade do vento, vou pegar o vapor em alta pressão que sai de uma caldeira, passar por uma turbina a vapor, ou seja, você girando uma manivela, eu girando uma manivela, gastando o nosso feijão aqui, ó, girando a manivela, fazendo força. Ou seja, se alguém fizer uma força mecânica para girar o eixo, eu produzo energia elétrica. Eu converto, melhor dizendo, energia mecânica em energia elétrica. Estão entendendo, pessoal? É um conceito muito simples, mas que para a máquina CC é fundamental. A máquina é a mesma. Se vocês pegarem, não sei quem tem em casa aí, um motorzinho de DVD, né, abrir a de DVD, de girar o DVD, tem vários motorzinhos, um motorzinho de carrinho controle remoto, que é um motorzinho de corrente contínua, né? E aquele motorzinho, se você jogar ali 5 volts, 12 volts, ele vai girar. Se você girar o eixo dele e ligar um LED ali nos terminais, o LED vai acender, ou ligar um voltímetro, você vai ver que produz energia elétrica. Então, ali, aquele motorzinho de corrente contínua, né, que funciona ali 3 volts de pilha, 6 volts, 9 volts, não importa, ele é uma máquina de mão dupla, com duas funções. Se você alimenta ela com tensão contínua, ela gira. Se você gira, ela produz tensão. É fantástico isso, né? Que a máquina é a mesma. A função é você quem escolhe. E isso é especialmente verdade quando é máquina de corrente contínua. Estão me escutando, pessoal? Sim, eu tenho aqui, pessoal, esse modelinho aí que o senhor falou agora. Tem aí? Cadê? Aqui, ó. Não sei se dá para ver aqui. Mas eu fiz para o trabalho do semestre passado de catavento, um motorzinho de... Deixa eu... Peraí que eu não estou vendo você, não. Peraí. Deixa eu tirar. Acho que eu estou preso aqui. Cadê você? Isso aí, bacana. Motorzinho com LEDzinho aqui, olha, né? Dá para ver? Qual disciplina que você fez esse trabalhinho? Foi do Alisson. Trabalho do de catavento. Então, de TME? Foi, aham. Bacana, isso aí mesmo. Fez um catavento aí, ou seja, na hora que o vento passa nas pás, né? Ela vai girar o eixo. Liga o ventilador aqui, ele funciona mesmo. Só ligar o ventilador aqui, ele roda e acende. E acende, é fantástico. Esse motorzinho você tirou da onde, Will? Ele é do professor Alisson, ele emprestou para o nosso grupo, eu tenho que devolver.
Ah, ok, beleza. Esse motorzinho, pessoal, é um motorzinho clássico aí de DVD, até de gavetinha de DVD de computador, você consegue encontrar aí. Tá? Então, quem achar, antes de jogar um eletrodoméstico fora, o pessoal da nossa área costuma muito desmontar, catar os motorzinhos, catar os ímãs, os super ímãs que tem lá dentro, porque é importante também para a gente estar sempre utilizando. Então, a gente cata os ímãs, a gente cata os motorzinhos, porque está sempre utilizando em alguma montagem, né, em alguma estrutura aí. Então, fiquem espertos, às vezes a gente joga DVD fora, joga HD fora, e ali tem um ímã de neodímio potente, ali tem um motorzinho que vale a pena a gente resgatar, então a gente pode desmontar e guarda, e daqui a pouco a gente vai juntando aí. Mas beleza, William, obrigado aí pela contribuição. É isso mesmo que eu queria ilustrar aqui, né? Que a máquina, ele tanto pode ser usado para girar o DVD, né, quando o DVD está lendo, né? Ou ele pode ser usado, se você girar pela força do vento ou pela manivela, você também produz energia elétrica. Aí esse é o grande barato, e a gente tem que entender como é que isso funciona muito bem. Né? A gente tem que ter a teoria disso muito bem consolidada na cabeça para poder trabalhar com projeto, para trabalhar com manutenção, para trabalhar com a operação, inclusive, né, dessas máquinas aí. Ok? Então, olha só. Aqui o Alisson deve comentar melhor com vocês, né, que são as aplicações aí dos motores elétricos, as mais diversas, desde refrigeração até transporte, agora muito comum, né, a parte de comércio frigorífico, transporte, movimentação, deslocamento, né, prestação de serviço. E é o seguinte, a gente já viu que, né, já tem a parte de metrô, ônibus elétrico, carro, veículos elétricos, está começando a entrar muito em evidência. E a gente imaginar a substituição de um motor a combustão. O que é o motor a combustão? É um motor que funciona à base de álcool, gasolina, diesel, né? Ele pega o combustível, queima o combustível para produzir rotação, produzir movimento. Se a gente substitui um motor desse por um motor elétrico, o ganho que a gente tem é enorme. Alguém sabe quanto que é o rendimento de um motor elétrico? Quem consegue? Quem já ouviu falar, assim, todo motor tem perda, né? Nesse processo que eu estava falando aqui com vocês, na hora que eu pego energia elétrica e converto em energia mecânica, e vice-versa, né? Se eu estou pegando a energia mecânica do vento e convertendo em energia elétrica, nesse movimento de conversão de energia, acontecem as perdas, é natural, né? Não existe um processo de conversão sem perdas. Isso ainda não existe. O que eu tenho que preparar e estudar é como reduzir ao máximo essas perdas. Né? É interessante que nós tenhamos perdas muito pequenas. E no motor elétrico, essas perdas, alguém sabe a ideia de quantos por cento eu perco, né, nessa conversão de formas de energia? Quem sabe? Alguém? O motor elétrico, pessoal, em torno de 10 a 15% no máximo. A VEG tem vou pegar um motorzinho, né? A VEG tem um motorzinho de alto rendimento. Esse aqui é só um peso de papel, é um brinde da VEG, né? Mas esse aqui é um jeitão típico motor, né, da VEG. Motor de indução, trifásico, motor de indução, mas vale para o nosso entendimento aqui que esse motorzinho tem uma linha de alto rendimento que dá 6% de perda. Então, 94% é convertido de energia elétrica para energia mecânica. Deslocamento, movimento na ponta do eixo. 6% são perdas. Isso é um motor de alto rendimento. O motor normal é 10% de perda, 12% de perda, até 15%, não ultrapassa nunca 15% de perda. Agora, e um motor a combustão, né, a álcool, gasolina, diesel, alguém tem ideia de quanto que é a perda desse processo de conversão? Eu queimo combustível, provoca a explosão, né, do combustível através da queima, aquilo movimenta um pistão que transforma em movimento nas rodas. Nesse processo de conversão dessa energia química, né, inicialmente em energia mecânica, quantos por cento de perda existe nesse processo? Alguém tem ideia? Quem se arrisca aí? Pode colocar no chat. Éder, né? Um pouco mais, Éder. Na verdade, meninos, eu posso chegar, não pode chegar não, é 50% aí de perdas. Pode chegar até 60% de perdas, dependendo do tipo de motor. Então, olha que loucura. Eu abasteço meu carro com R$100 de combustível, né, seja ele qual for, e desses R$100, R$50 vira barulho, aquecimento do motor, fumaça no cano de descarga,
e perda. Quer dizer, eu abasteço, e está caro o combustível, né? A gente sabe disso, sente no bolso, de tudo que você coloca para encher o tanque, metade virou fumaça, virou calor, barulho, né? Olha que loucura isso. Só metade vira quilômetro rodado. Se fosse num motor elétrico, eu colocaria R$100 e R$90 e se transformava em movimento, em quilômetro rodado. R$10 seriam de perdas. Olha que coisa fantástica. Olha o salto tecnológico que nós damos quando substituímos o motor a combustão por um motor elétrico. Claro que ainda está em desenvolvimento, tem a questão das baterias, que são muito caras, né? Mas isso tudo é questão de tecnologia, desenvolvimento. Está acontecendo, está caminhando para isso. Né? Então, mas perceba a vantagem do motor elétrico em relação ao motor a combustão. Vocês conseguem, estou trocando ideia aqui, né? Pensando alto, imaginar um liquidificador com cano de descarga? Você vai lá, coloca lá, né, 100 ml de gasolina, aí liga o liquidificador, bate sua vitamina e está saindo fumaça no escapamento ali do liquidificador e poluindo todo ali o ambiente da cozinha. É inimaginável isso, né? Acho que ninguém consegue imaginar essa situação de um liquidificador, uma furadeira com cano de descarga, né, movida a combustível. É uma situação que assim, não faz o menor sentido. Eu acredito, sinceramente, que daqui a 20 anos, 30 anos no máximo, quando se fala em veículos que poluíam, que tinham cano de descarga, todo aquele barulho, poluição, rendimento baixíssimo, acho que as pessoas vão dizer, gente, como é que era possível, né? Você ter veículos a combustão. A gente vai estar tão acostumado com os veículos elétricos, né, que vai ser possível alguém que nasceu já nessa geração nova de veículos elétricos pensar que os veículos tinham cano de descarga e todo aquele processo de poluição. Né? Claro que o motor elétrico, para a produção da energia, das baterias, também tem um custo ambiental, claro que nada de graça, mas assim, quer comer omelete tem que quebrar os ovos. Tem uma frase dessa por aí, né? Ninguém consegue comer omelete se não quebrar os ovos, ou seja, a gente tem que ver, na verdade, é a forma mais sustentável, a melhor forma, né, de você produzir a energia para poder movimentar e se deslocar. Né? Hoje em dia não tem como você falar assim, não, você vai só deslocar a pé ou de bicicleta, seria uma maravilha, mas não é verdade. A gente precisa dos aviões, dos trens, ônibus, carros, enfim, e se você consegue fazer esse deslocamento, né, da melhor forma possível para o meio ambiente, esse é o nosso papel enquanto técnico, enquanto engenheiro, né, enquanto profissional, tá? Buscar a melhor forma de atender as demandas da sociedade. Né? Não tem nenhum aqui eco-chato, né? Eu acho que vai ficar lá levantando a bandeira de que abaixa o uso da energia, não pode usar energia, tem que viver na caverna, comunicando por fumaça. Né? Apesar de alguns defenderem uma bandeira maluca dessa, a gente sabe que o mundo mudou, a tecnologia mudou, o que a gente tem que fazer é trabalhar para fazer da melhor forma possível. Acho que esse é o meu objetivo, esse é o objetivo de cada um de nós, fazer da melhor forma mais sustentável, beleza? Mas sem discussão, porque já vi muita gente batendo muito duro em veículos elétricos, motor elétrico, e às vezes os argumentos não estão embasados, não. São coisas, né? Claro que tem razão que afeta o meio ambiente, sim, mas não se compara com o processo de queima de combustível. Isso é loucura, loucura. Mas, enfim, tem maluco para tudo aí. Tá? Beleza, pessoal? Então, olha só, então bacana é isso. As máquinas elétricas, elas são mais eficientes, muito mais eficientes, né? Menos barulhentas, claro que faz barulho, mas é muito ruído, é muito menor do que o motor a combustão, não poluem e possuem preços competitivos. Talvez isso não é verdade ainda para veículos elétricos, mas já é verdade para todo tipo de motor industrial, né? Para motores utilizados em eletrodomésticos comerciais e residenciais. Então, isso já é uma verdade para a indústria. Todo o processo industrial hoje são feitos com motores elétricos. Isso já é verdade. Eu acho que é um passo para que isso seja verdade também na parte de transporte. Beleza? Esse daqui é o universo total, pessoal. Olha só, um grande universo das máquinas elétricas. Tá? Nesse curso, no segundo módulo, nós vamos atacar esse pedacinho aqui, ó. E só com esse pedacinho, a gente já consegue ter base para trabalhar aí, né, a grande parte das máquinas que nós vamos encontrar no mercado. Então, nós vamos ver a parte de motores, de máquinas, melhor dizendo, de corrente contínua, tanto o motor universal, que a gente vai ver o que é isso, todo mundo tem em casa, no liquidificador, na batedeira, na furadeira, esse motorzinho universal, e tem os motores puramente de corrente contínua, série, paralelo, dímero permanente, e excitação composta. Nós vamos trabalhar ao longo do semestre aí, beleza? Alguma dúvida, pessoal?
Eu vou deixar esse PDF disponível no Siga, nós vamos usar essa semana e semana que vem. E tem aí uma rápida revisãozinha aí do magnetismo, tá? Que eu acho que são alguns conceitos importantes aí. Primeiro, vocês vão lembrar, vocês fizeram eletromagnetismo com qual professor mesmo? Quem me diz aí? Ou você não cursou? Eu cursei, esqueci o nome, professor. Foi o Wagner, Riane. Professor Wagner. É o Wagner, um cabeludo? Isso. Então é o Wagner mesmo. Beleza. Então vocês estão bem, é um excelente professor. E aí o que a gente precisa? Então eu vou remeter várias coisas que ele passou para vocês. Se ele usou algum outro nome, alguma nomenclatura, é só me alertar que a gente faz o nivelamento aí, beleza? Primeiro, pessoal, é importante destacar e relembrar, e você tem que saber que por mais que você quebre um ímã, divida um ímã, sempre formam dois novos polos. Então é diferente da eletrostática, onde você tem só uma carga Q positiva ou uma carga Q negativa. Aqui não existe isso. Aqui sempre acontecem aos pares, polo norte, polo sul. Por mais que você vai quebrando aí o ímã, a menor partícula, né, elementar de um ímã sempre vai ter o norte, sempre vai ter o polo sul, ok? Isso dá origem ao cúmulo, né, da persistência. Vocês sabem qual é o cúmulo da persistência? O rapaz perguntando para o outro aqui, né? O cúmulo da persistência é alguém tentar separar, né, apenas um polo de um ímã. Vai morrer tentando, aí vai quebrar, e nunca vai conseguir. Então, esse é o cúmulo da persistência. Só para ilustrar, acho que com esse cúmulo aí, vocês vão aprender a nunca mais esquecer esse conceito, né, dos polos de um ímã. Beleza? Tem alguém que mora sozinho, hein? Tem alguém que mora sozinho? Todos moram. Vocês sabem qual é o cúmulo da rebeldia? Sair de casa e morar sozinho? Oi? Sair de casa e morar sozinho. Não, sair de casa e morar sozinho, não. Quase isso. Eu já contei na sua turma, o Zé Marcos. Falou. Qual que é o cúmulo da rebeldia? O cara morar sozinho e fugir de casa. É o cúmulo da rebeldia. O cara mora sozinho e foge de casa. Tem o cúmulo da persistência. Eu sempre lembro do cúmulo da rebeldia. E aí, pessoal, podem rir, porque é uma das minhas melhores, tá? Acostumem. É daí para pior, daí para baixo. Mas, enfim, é uma pena, né? O que me mata no ensino remoto é não ver a reação frustrada de vocês quando eu conto uma piada desse nível. Confesso que é mó barato divertir quando eu vejo a frustração de vocês botando na cabeça. Não, isso não. Mas vamos lá. Daqui a pouco a gente vai estar junto no presencial de novo, não é isso? Meninos, olha só, outra coisa importante. As linhas sempre saem do norte em direção ao sul, do lado de fora do ímã. E dentro do ímã é do sul para o norte. Então, as linhas do campo magnético de um ímã e campo magnético B, medida em Tesla, sempre saem do polo norte em direção ao polo sul, beleza? E aí vem o conceito de fluxo magnético. Vocês lembram esse conceito de fluxo magnético? Porque é um pouco diferente de campo magnético. Nós temos o conceito de campo magnético, B, medida em Tesla, e temos o conceito do fluxo magnético, Φ, medida em Weber. O Wagner usou B com vocês também para campo magnético ou usou H? Você sabe me dizer? Ele usou B ou H? Como é que eu meço a quantidade de campo magnético? Né? Tesla. As linhas saem do polo norte e vão para o polo sul. Se ninguém comentou, deve ter usado B também. Né? A letra B tem a ver com, designa, né, campo magnético. Linhas de campo magnético que saem do polo norte e vão em direção ao polo sul. Isso é campo magnético. Linhas saem do polo norte, do lado de fora do ímã, vão para o polo sul. Perfeito? Agora, o que é fluxo magnético? Fluxo magnético são as linhas do campo, todas essas linhas aqui, ó, vermelhas e azuis, todas elas são linhas de campo magnético. Linhas que saem do norte e vão para o sul, do lado de fora do ímã. Agora, se eu pegar a quantidade de linhas total de todas essas linhas, quantas estão atravessando uma espira?
que é uma espira, pessoal? Eu posso pegar um condutor retilíneo, né? E quando a corrente passa no condutor, produz campo, você vai ver isso já já, mas eu posso pegar um condutor retilíneo e fazer uma espira circular. Posso fazer uma espira quadrada. Aqui tem uma espira quadrada, retangular, né? Então, se eu pegar um fio de cobre e fizer ele uma forma espira circular, eu tenho uma espira circular. Ou espira quadrada. Se eu fizer várias espiras com meu fio retilíneo, eu tenho uma bobina. Lembra desse conceito de bobina? Que é o conceito de solenoide? Nós vamos usar demais aqui. Então, é importante vocês saberem o conceito de uma espira, circular ou quadrada, não importa, e bobina. Bobina é um conjunto de N espiras, que forma também um solenoide. Agora, se eu pegar o número de linhas do campo magnético, que está no universo, está lá passando no espaço, quantas estão atravessando a minha espira, a minha bobina? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 linhas de campo. Das 9, pessoal, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 atravessando a minha espira. Então, o que é fluxo magnético? Fluxo é a quantidade, ao conceito aqui, a quantidade de linhas de campo que atravessa a área de uma espira, de uma bobina. Então, se eu tenho várias linhas no campo, no espaço, quantas de fato estão atravessando a área da minha espira? Porque são essas linhas que estão aqui destacadas em azul que vão produzir ou o torque necessário, se for um motor, ou a tensão de um gerador. Essas linhas que não estão passando, estão fora, estão vermelho aqui, ó, elas estão fora da bobina, estão fora da espira, não estão atravessando a espira. Eu preciso atravessar aqui a minha espira, né? Eu tenho que atravessar a minha espira. Se ela passa por fora da espira, eu perdi aquela linha, ela não vai produzir trabalho nenhum. Nem produz torque no motor, nem produz tensão no gerador. Tem que passar aqui dentro. Imagina isso aqui, essa raquete matar pernilongo, né? Imagina que aqui dentro é a minha espira. Eu tenho que forçar, arrumar algum jeito no projeto de garantir que as linhas do campo magnético estão passando aqui dentro. E as linhas do campo que passam dentro de uma espira, eu dou o nome de fluxo magnético. Então, nós vamos ver que o que produz lá torque, força no motor, é produzido, tem a ver com o fluxo magnético, número de linhas de campo que passam aqui dentro. A tensão gerada na minha máquina, no meu gerador de energia, tem a ver com o fluxo magnético que passa dentro da espira. Então, a gente tem que ver que essas linhas, aqui eu tenho um campo magnético aqui em vermelho, que não vai me produzir nada. A gente fala que é dispersão. Fluxo de campo magnético que se dispersou. Fluxo que dispersou. Não virou fluxo dentro da espira. Isso aqui é perda. Quanto mais linhas passarem fora da espira, maior são as minhas perdas. Porque é linha de campo que eu tá se perdendo, que não tá, só o que passa aqui dentro que vai produzir algum resultado. Tá entendendo? Por isso que esse conceito de campo magnético e fluxo magnético é importante. Então, nem campo magnético é tudo que sai do norte e vai para o sul. Tudo, todas as linhas. Fluxo magnético é a quantidade dessas linhas que saem do norte, passam dentro de uma espira e chegam no sul. Aí é fluxo, aí é algo útil, é algo que eu vou produzir trabalho, força no motor, tensão gerada no gerador. Ok? Isso é o conceito de fluxo. Conseguiram entender? Tranquilo? Uma pergunta do Éder. Perdão, não escutei. Uma pergunta do Éder. Vamos lá, Éder. Deixa eu ver aqui. Essa espira, o fluxo tem a ver com o campo magnético total, mas ele multiplica pela área. Esse A aqui, Éder, tem a ver com a área da espira. Quanto maior a área, mais linhas ele pega. E maior é o fluxo que atravessa aquela área. Então, se eu tenho uma espira grande, uma área, uma seção transversal grande, o fluxo é maior, com certeza. Só que aí o motor cresce de tamanho, o meu gerador cresce de tamanho. E olha que bacana, grandes motores com muita potência, 10 cavalos de potência, né, o HP, não importa, ou quilowatts, motores grandes potências, são motores pequenos ou motores grandes? Então, assim, o tamanho do motor, o que eu quero dizer, né? A pergunta minha foi óbvia.
Mas o tamanho físico do motor, do gerador, está relacionado com a potência que ele consegue desenvolver. Quanto maior a potência, maior tem que ser o motor fisicamente. Por quê? Para aumentar, inclusive, essa área aqui, para aumentar o fluxo. Então, se você tem um motorzão grandão, a área da espira é grande, você vai ter mais força, mais torque naquele motor. O ideal seria sempre ter uma área grande? Não, porque uma área grande, eu crio sempre grandes motores, pesados, né? E às vezes eu quero um motor mais compacto, um motor menorzinho, até para ficar mais barato, gastar menos cobre, menos aço, né? Então, existe um casamento aí entre tamanho da espira e potência que ele desenvolve, entendeu? Então, esse motorzinho que o William mostrou para nós, né, do catavento, é um motorzinho pequenininho, porque ele tem uma potência ali pequenininha, aí a área da espira é pequenininha. Se eu for para a indústria, vou para a Celone e tal, vou ver grandes motores com grandes potências. Se eu vou para um gerador, uma usina hidrelétrica de Itaipu, né, já vi as máquinas geradoras de Itaipu, são máquinas gigantescas. A área da espira é gigantesca. Agora, se é um geradorzinho que eu tenho numa queda d'água no meu sítio, um geradorzinho é pequeno, a espira é menor, entendeu? Então, essa pergunta tem tudo a ver com o que você falou, sim, tá bom? Não sei se eu consegui te responder, Éder. Mas depois a gente vai ver que tem a ver com o número de espiras. Eu posso usar uma espira só? Posso, mas o meu rendimento vai ser horrível. Agora, se eu só colocar uma espira, 2 espiras, 3, 10, 100, 1000, eu estou criando ali uma bobina, que é um conjunto de espiras, aonde o mesmo fluxo que atravessa a primeira espira, atravessa a segunda, a 10ª, a 1000ª, e aí eu consigo multiplicar o meu efeito. Claro que quanto mais espiras eu tenho, quanto maior é a minha bobina, né, com 1000, 2000, 3000, eu cresço o tamanho também da minha máquina. Está relacionado com isso. Né? Então, professor, vou construir um motor aí com 100 milhões de bobinas, para ser multiplicado por 100 milhões, né, o efeito. Ótimo, só que 100 milhões de bobinas, seu motor vai ficar também um bitelão do motor. Então, tudo é casado, o projeto de máquinas leva isso em consideração. Né? A minha bobina vai ter quantas espiras, quantas voltas, qual vai ser a área de cada uma delas e tal. Então, tudo isso é casado para ter um projeto eficiente, ok? Show, bacana. Mais dúvidas, pessoal? E aí vem um conceito muito importante para nós, que resgatando lá do magnetismo, que vocês viram no primeiro módulo também, que é o conceito de permeabilidade magnética. A princípio parece um palavrão, né? Parece que eu estou xingando alguém, mas é bem tranquilo de entender. Permeabilidade magnética é um Mi, né, pessoal? O que é esse Mi? Permeabilidade magnética do meio. Eu tenho aqui um norte e um sul, as linhas sempre saem do norte em direção ao sul, e se no meio do caminho tem aqui um vidro, um plástico, madeira, o ar, não importa, né? As linhas passam pelo vidro, pela madeira, pelo plástico, seguem o seu caminho normal, seguem a sua trajetória sem nenhuma modificação. Por quê? A permeabilidade magnética do vidro, do ar, da madeira, do plástico, são muito parecidas. São baixíssimas permeabilidades magnéticas, muito próximas uma das outras. Não muda o efeito do deslocamento das linhas do campo magnético. Agora, se ao invés de um vidro, eu coloco uma barrinha de ferro, aqui está ferro doce, pessoal. Ferro doce nada mais é do que um ferro, uma liga metálica, né? De ferro silício, muito usado em máquinas. A gente fala ferro doce, vulgarmente falando, né? Que aí, se eu colocar perto aqui, ó, do polo norte e sul de um ímã, olha só o que aconteceu com as linhas do campo magnético. O normal seria passar aqui pelo espaço. Elas mudaram sua trajetória para passar dentro do ferro doce e depois continuar o seu caminho pelo espaço, né? Até chegar no sul. Elas preferem muito mais atravessar um material, uma linha metálica ferromagnética, do que pelo espaço, pelo vidro, pelo plástico. Por quê? Porque a permeabilidade magnética do material do ferro, das ligas metálicas, é muito grande. Quando eu falo muito grande, pessoal, é 7.000 vezes maior que o ar, 10.000 vezes maior que o ar, pode chegar a 50.000 vezes maior que o ar. O que é isso, maior que o ar? É mais fácil para a linha do campo magnético atravessar um material ferromagnético que tem propriedades magnéticas, é 50.000 vezes, 10.000 vezes mais fácil de passar por ali do que passar pelo ar, do que passar pelo vidro. Então, por que isso é importante para nós?
Alguns dos senhores já viu alguma máquina elétrica, transformador, gerador, motor, feito de núcleo de ar ou então de garrafa PET reciclada? Esse termo não é pejorativo, tá, pessoal? É só fazer uma alusão aí. Vou construir um motor de garrafa PET reciclada, né? E vai ser um motor aí sustentado. Quem já pegou um motor sabe que o motor é pesado pacas, né? O motor é muito pesado, porque ele é todo de aço. O núcleo dele, que parte que gira, que é o rotor, é aço sólido, a carcaça é aço, tudo é aço, ferro, cobre, tudo metálico, tudo pesa muito. Eu preciso extrair, eu preciso da Arcelor lá para produzir o aço para mim, preciso da Vale para extrair minério de ferro, né, das jazidas, toda uma cadeia industrial para produzir um motor, produzir um gerador. Ninguém conseguiu fazer um motor de garrafa PET. Por quê? Por quê? Porque vidro, plástico, PET, ar, olha só, é difícil para as linhas do campo magnético atravessar. Se você fizer uma alusão com os circuitos, tem uma resistência muito grande. Agora, o material ferromagnético é uma resistência, que a gente chama de permeabilidade magnética, muito grande. A permeabilidade é grande, a resistência seria baixíssima. Então, eu consigo garantir isso daqui, ó. Essas linhas estariam passando aqui por cima da minha espira. Se for uma espira metálica, se o núcleo aqui for metálico, então, ela vai desviar do caminho dela, vai passar aqui dentro. Na hora que passa aqui, vai produzir torque no motor, tensão gerada no gerador, e vai seguir o seu caminho depois de novo. Eu consigo atrair todo o campo magnético para passar onde eu quero. Isso é fundamental em máquinas. Garantir que todo o campo magnético produzido na minha máquina passe aonde eu quero. Porque se isso acontecer, meu motor fica mais potente, meu gerador gera mais energia. Olha esse exemplo aqui, ó. Tinha as linhas livres pelo espaço e passou tudo aqui. Depois abriu de novo, cada um voltou para o seu lugar. Eu consigo direcionar aonde... Olha a concentração que eu tenho aqui de linhas de campo magnético. Olha a concentração que eu tenho de fluxo magnético aqui dentro. Aqui é campo, aqui dentro se transformou em fluxo magnético. Eu quero atrair todas as linhas. E aí agora, anotem aí, quem estiver anotando, um conceito fundamental para entender máquinas. Até o fim, máquina CC, CA, não importa. Toda máquina elétrica, gerador, motor, até transformador, para ela funcionar, ela precisa ter campo magnético. Ela tem que ter um norte, tem que ter um sul dentro dela. E mais, quando a gente fala em máquinas, é muito comum, ao invés de falar campo magnético da máquina, do motor, do gerador, é muito comum a gente falar, anotem o nome, falar excitação. Excitação para nós, de máquinas, significa campo magnético, fluxo magnético passando dentro de alguma espira. Então, o que eu costumo dizer? Uma máquina elétrica sem excitação não serve para nada. Uma máquina elétrica só tem utilidade, só funciona se ela estiver excitada. Apesar de ser um termo aí de duplo sentido, para nós é muito tranquilo quando a gente começa a trabalhar com máquinas. Isso é o nosso dia a dia. Tá? Então, inclusive, quando o motor não está funcionando, quando um gerador não está funcionando, não está produzindo energia, uma das primeiras coisas que nós checamos é se a máquina está excitada. Se a excitação está ok. Sem excitação, nada acontece. Mas, professor, tem aqui lá a queda d'água lá de Foz do Iguaçu de Itaipu girando a minha turbina hidrelétrica, que está girando no gerador com muita velocidade, muita potência mecânica, e não está saindo nem um voltzinho no meu gerador. Por quê? Se a máquina não tiver campo magnético, não tiver excitação, nada acontece. Se romper essa excitação dentro da máquina, às vezes, por algum motivo, você perde a excitação, o motor para de funcionar. Vai estar ligado na tomada, não está tudo certinho. Sem a excitação, nada acontece. Como que a gente consegue garantir o campo magnético ou excitação de uma máquina elétrica? Como é que a gente consegue esse norte e esse sul? Toda máquina tem que ter um norte e um sul, já comentei, né? Como é que eu consigo isso? Eu posso ir lá na natureza, pegar magnetita, que é o ímã natural, colocar na minha máquina, inclusive esse motorzinho que o nosso amigo mostrou, o William, esse pequenininho,
Depois que você for abrir ele, o William, você pode observar, normalmente, tá, pessoal? Esses motorzinhos pequenininhos de eletrônica, eles são feitos com ímãs naturais. Eu tenho um norte e um sul lá feito por ímã mesmo, ímã, magnetita. Ou por ímã artificial, que foi uma liga metálica, né, ferrite, que foi magnetizada em alguma instalação industrial. Eu vou colocar um vídeo para vocês do Iberê, lá do Manual do Mundo, canal muito conhecido, não sei se é fantástico, que ele visita uma fábrica, que ele pega ligas metálicas e ele faz a imantação dessas ligas metálicas. Né? Que a magnetita ela é muito fraca. A magnetita, que é o ímã natural aí encontrado, né, lá na região da magnésia e tal, que é o ímã natural, né, que a gente encontra em forma natural, ele é um pouco fraco. Os ímãs artificiais que a gente faz em fábrica, eu pego uma liga metálica e aí dou um tranco nela, com uma altíssima tensão, uma pancada nela violenta, e ela se magnetiza e permanece magnetizada. Essas ligas metálicas, né, é muito usado nesses motorzinhos aí. Então, quem for abrir, se for abrir esse motor, você vai ver que na carcaça dele, né, na parte do estator, se você entender isso melhor, ali tem um motorzinho, um ímã fixo. Vai ser sempre o norte e o sul. Grandes máquinas, grandes motores, grandes geradores, isso já não é utilizado. O ímã natural, artificial, né, da sua forma permanente, já não é utilizado. Eu uso o quê? O que vocês viram lá no magnetismo, que a gente vai usar aqui agora em máquinas? Como é que eu faço um eletroímã? Quem se lembra disso? Quando eu pego uma espira, dou várias voltas, construo uma bobina, um solenoide, circula uma corrente elétrica ampere por ela, corrente produz o quê? Corrente produz, lembra da primeira regra na mão direita? Corrente produz campo magnético. Então, se eu fizer circular uma corrente elétrica ampere por uma bobina, que é um conjunto de espiras, eu consigo produzir um campo magnético. E as grandes máquinas, os grandes motores, os grandes geradores, o norte e o sul é produzido através de um eletroímã. Tem um enrolamento aqui, ó. Vem aqui uma bobina aqui, que sai daqui, vem para cá e liga numa fonte de tensão para poder circular a corrente. Na hora que eu ligo a fonte de tensão, eu produzo um polo norte, produzo um polo sul. E aí minha máquina ela ganha excitação, ela se torna excitada. Se eu perco a fonte de tensão, ou se esse enrolamento, deixa eu ver se tem uma figura aqui melhor. Olha aqui, pessoal, que bacana. Aqui, ó, dei uma volta, duas, vim para cá, 3 voltas, 4 voltas, voltei, circulou uma corrente aqui. Na hora que essa corrente circula, se eu ligar uma bateria, uma pilha, uma fonte de tensão, claro que aqui tem só poucas voltas, né? Na prática tem 100, 200, 1000 voltas, são vários fios de cobre enrolados, assim, quem for abrir os motores vai observar isso, né? Várias voltinhas, uma em cima da outra, inclusive, para economizar espaço. Na hora que a corrente circula, eu crio aqui um polo norte, aqui eu crio um polo sul. Olha que fantástico isso, né? Então eu preciso de ter uma corrente, eu preciso de ter uma corrente externa, uma corrente de uma fonte de tensão, de uma bateria, para que na hora que circula essa corrente, eu produzo aqui o polo norte, produzo aqui o polo sul. Aí aqui eu tenho o campo magnético circulando, ó. E aqui é o símbolo de B ou de Φ, que eu coloquei. B é campo, Φ é fluxo. Como está passando tudo aqui dentro, ó, eu chamei de fluxo magnético. Isso aqui é minha espira. Ela fica ali no meio, colocada ali. Isso, a corrente chama IF. F vem do inglês, todos os livros usam F, que vem de field, campo. Então, campo, em inglês é field, então os livros vão trazer IF, corrente de field, corrente de campo. Que campo? Campo magnético. Corrente que produz o campo magnético da máquina. Então, olha que interessante, já estamos avançando aqui, pessoal. Vocês vão ver isso até o fim do nosso curso, lá, inclusive no semestre que vem em máquina CA, que a corrente elétrica ampere, que tem a função de produzir o campo magnético do meu motor, do gerador, produzir a excitação da minha máquina, eu chamo de IF. E eu preciso dela para produzir em grandes máquinas. Professor, mas eu não tenho aqui, eu não tenho como colocar uma fonte aqui agora e tal, eu quero construir um motor pequenininho e tudo, eu posso pegar o norte e o sul aqui, construir com ímãs permanentes. Ok. Mas já adiantando, até os motorzinhos de limpar para-brisa do carro, quando tá chovendo, né, que limpa para-brisa, aqueles motorzinhos costuma ter aqui na parte dele ímã permanente, é ímã mesmo.
Eu já vi vários que são de ímãs mesmo. Agora, passou daquele tamanho, começa aquele ir para o ambiente industrial, motores grandes, aí o ímã permanente já não dá conta. Eu preciso de ter um campo magnético, uma excitação formada por uma corrente externa. Então, eu vou ter uma corrente só para produzir excitação. Eu vou ter uma corrente elétrica só para produzir campo magnético, que é o primeiro fenômeno do magnetismo. Corrente produz campo. Nós vamos ver isso na próxima aula com mais calma, tá, pessoal? Tudo isso para dizer, pessoal, que isso aqui, ó, de permeabilidade magnética. Do vácuo é 4π vezes 10 a menos 7, uma constante, não sei se vocês vão lembrar desse valor. E quando a gente compara, usa a permeabilidade relativa do vácuo, né, a gente divide, pega um material e divide pelo vácuo, a gente vai ver que aí tem a ver, se for próximo de 1, né, próximo de 1 é paramagnético, menor do que 1 é diamagnético, muito maior do que 1 é ferromagnético. Para nós, o que importa é esse daqui, ó. Muito, mas muito maior do que 1, que é ferromagnético. O que é isso? 9.000 vezes maior que o vácuo, ferro comercial. Ferro-silício, 55.000 vezes a permeabilidade. Na hora que eu divido a permeabilidade do ferro-silício por esses 4π vezes 10 a menos 7, que é no vácuo, vou chegar a 55.000 vezes maior. Então, quando é muito maior do que 1 essa divisão, eu falo que é um material ferromagnético. E é esse material que eu uso tanto aqui, ó, melhor dizendo aqui, ó, na carcaça, na parte externa do motor, quanto aqui no meio. Aqui no meio é um bujão sólido, ó, olha lá, um cilindro sólido também, material todo. Por quê? Porque aqui eu garanto que a permeabilidade magnética é alta e aqui no meio também é alta. Olha que interessante. Todas as linhas do campo que saírem do norte vão atravessar esse cilindro. Nenhuma linha vai sair aqui pelo ar. Ela vai atravessar o cilindro, se transformando em fluxo. Vai chegar no sul. Só que as linhas do campo magnético, meninos, elas são linhas fechadas. Elas vão, tudo que vai e volta. Nem sempre isso é verdade. Aqui no magnetismo tudo que vai, volta. A linha do campo magnético que sai desse norte, ela tem que chegar no sul e voltar para o norte. É uma linha fechada, a mesma coisa aqui embaixo. Ó. E ela poderia chegar aqui no sul, sair da máquina, vir por fora da máquina e voltar pelo sul, tranquilamente. Mas isso não acontece, porque a carcaça aqui, ó, do motor é metálica. Então, ela vai vir aqui, opa, isso aqui é metálico, ela vai escorregar para cá. Se ela tiver que sair para fora da máquina, ela vai encontrar um ambiente obscuro, difícil, de baixíssima permeabilidade magnética, difícil de passar pelo ar para voltar pelo norte. Então, se eu construo um motor onde a carcaça é de plástico, né, é reciclado, vidro, madeira, não importa, para ela voltar por aqui ou voltar aqui por fora é a mesma coisa. E aí eu começo a ter dispersão de linha de campo magnético. Começa a se dispersar, começa a voltar aqui, ó, com menos intensidade, com mais dificuldade. E essa dispersão atrapalha o rendimento do meu motor elétrico, que eu tanto elogiei no início da aula, né, que é um bom rendimento. Quando eu tenho, se fosse aqui um caminho feito de plástico, de vidro, seria um caminho difícil de passagem. Como é tudo metálico, tudo aço, ela vem aqui e escorrega para cá. Ela vem para cá. E aí o que sai aqui da máquina, o que se dispersa da máquina é muito pouco. Muito pouco. O rendimento fica muito bom por conta disso. Então, por isso que aqui a carcaça é metálica. Aqui, onde estão esses enrolamentos de cobre, tudo aqui é feito de aço sólido. O tambor aqui no meio, ó, é de aço sólido. Tudo pesado, tudo aço. Para garantir um ambiente de altíssima permeabilidade. É permeável magneticamente. Altíssima permeabilidade magnética. Para garantir que o meu fluxo aqui dentro seja alto. E as perdas diminuam bastante por conta disso. Conseguiram entender? Olha só, aqui as linhas saem do norte em direção ao sul, e aqui elas fazem um caminho de volta. Ó. Então aqui é um desenho esquemático, né? Onde não está mostrando a carcaça, a parte estatórica da minha máquina. Mas aqui tem um estator aqui, ó, que volta para cá e volta para cá, melhor representado aqui. Aqui consegue ver direitinho. Aqui é a parte que gira do motor ou do gerador, e aqui é a parte fixa, né, a parte do estator. Tudo feito de uma liga metálica para garantir altíssima permeabilidade magnética da minha máquina. Se vocês se lembram
Pergunta que não quer calar agora, né? Valendo um ponto aí, ó. Quem se lembra lá do Wagner, eu falei que corrente produz campo. Corrente elétrica produz campo. Quem se lembra lá de qual é a expressão de campo magnético B produzido por um solenoide? Ou por uma espira circular? Quem souber também está valendo. Como é valendo um ponto? Não sei se é isso. Mas Alguém se lembra? Eu lembro que a tensão induzida tem a ver com a multiplicação do campo magnético vezes o valor do indutor, da indutância, vezes... Não, o fluxo é o campo magnético vezes o valor do indutor, vezes a tensão induzida, né? Mas isso é para calcular a tensão induzida. Eu tenho que calcular o campo magnético produzido por uma corrente. Lembra da regra da mão direita? Vamos pegar um condutor retilíneo. A corrente passa no condutor. Se a corrente passa no sentido do dedão, ela produz um campo magnético ao redor ali, não é isso? E aí, esse campo magnético B, eu consigo calcular quanto que vale. Não sei se vocês se lembram, né, do eletromagnético, tem uma expressão que mostra qual que é o campo magnético. Vou achar rapidinho para vocês aqui, quer ver? Ó, vou projetar. Vocês estão vendo a minha tela aí, não estão? Sim. Eu tenho em eletromag aqui, ó. Quando do eletromag eu mostro, tem um resumão, quer ver? Campo magnético. Acho que aqui tem, quer ver? Vocês estão vendo a minha tela aí? Aqui, ó. Estão vendo a minha tela, sim ou não? Sim, estou vendo. O campo magnético produzido pela corrente que circula em um condutor retilíneo, o campo magnético B produzido, a intensidade dele é μ vezes I sobre 2πr. Se formos no centro de uma espira circular, μ vezes I sobre 2r. E no interior de um solenoide, μ N sobre L vezes I. O que eu quero chamar a atenção aqui? μ está aqui, μ e μ. O que é esse μ, pessoal? É a permeabilidade magnética do meio. Então, na hora de eu construir a minha máquina, na hora de eu construir o meu motor, o meu gerador, diminuir aqui, quer ver? Ó? Se eu tenho um solenoide, olha lá, se eu passo uma corrente, né, circula uma corrente pelo meu solenoide, a intensidade desse campo magnético produzido norte e sul tem a ver com o μ, tem a ver com a permeabilidade magnética do meio. Então, quanto maior for a permeabilidade magnética desse meio, do meio que está aqui dentro do motor, maior vai ser, mais forte vai ser o campo magnético, mais intenso vai ser o fluxo. Olha como é que está relacionado a potência do meu motor ou a tensão gerada no meu gerador com o material que eu estou usando no motor. Então, se eu usar um ferro silício, um ferro de altíssima qualidade, uma liga metálica de alta permeabilidade magnética, meu motor se torna um projeto mais eficiente. Se eu usar um aço aí que tem baixa permeabilidade magnética, meu motor fica mais fraco. Por quê? Porque o campo magnético, a excitação, vai ser também mais fraca. Estão conseguindo entender? E aí a gente chega nesse slide número 20, eu vou parar a aula por aqui hoje, a gente vai continuar na próxima semana, que resume 3 fenômenos do magnetismo, alguns já comentei aqui, mas nós vamos ver um pouco mais de detalhe, o 1, o 2 e o 3, para a gente entender, sempre aplicado em máquinas agora, sempre aplicado em gerador ou em motor. Tem mais fenômenos, né, do magnetismo, óbvio, mas aqui eu vou me prender a 3 que são usados a todo instante, são fundamentais de vocês conhecerem. Tá? Então, nós vamos falar o 1, o 2 e o 3 a partir da próxima aula, que é sempre aplicado nesses conceitos do magnetismo, aplicado a máquinas, para a gente entender, e usando esses conceitos agora, campo magnético virou excitação, né? Sempre dando nome aqui, conforme a gente usa aqui em máquinas elétricas. Meninos, eu vou parar por aqui. Vocês boiaram completamente, conseguiram acompanhar os conceitos principais. Como é que está a situação aí? Tranquilo? Eu vou parar por aqui hoje, não é muito conteúdo, né, para uma aula só. A gente continua nesse mesmo horário na semana que vem, tratando fechando esse conceito aí do magnetismo aplicado a máquinas.
para a partir, então, da outra semana, terceira semana, né, a gente poder focar já sempre nas partes construtivas das máquinas, mas a todo instante eu vou fazer referência ao primeiro fenômeno, ou primeira lei, ao segundo fenômeno, terceiro fenômeno, permeabilidade magnética, excitação, campo magnético, fluxo magnético. Esse vai ser o nosso papo até o final. Então, por isso que eu faço questão de usar essas 2 primeiras semanas, e faz parte do programa, inclusive, da disciplina, a gente nivelar todo mundo para poder usar esses termos daqui em diante. Tá bom, pessoal? Dúvidas? Tranquilo? Joia? A vantagem de estudar circuitos e magnetismo em máquinas é porque é tudo aplicado, né? Tudo tem um porquê na hora ali. A gente não está falando de campo magnético teórico, a gente está falando de campo magnético dentro do motor. Vocês estão vendo ele ali através das imagens. Então, eu acho, né, que fica muito mais gostoso, muito mais interessante, muito mais motivador, tá? Então, agora a gente começa a perceber que fluxo, dispersão, excitação, permeabilidade magnética, e a gente consegue ver isso acontecendo dentro do motor, dentro do gerador, beleza? Pessoal, agradeço demais a atenção dos senhores. Devagarzinho eu vou conhecendo, né, aos poucos. Espero muito em breve, né, estarmos aí de volta no presencial. Quem sabe aí lá para março, quem sabe, né, final de fevereiro, a gente já consiga, sei lá, como é que vai ser a campanha de vacinação, mas a gente já consiga estar no presencial e trabalhando em bancada. Eu realmente espero que isso aconteça. Se isso acontecer, vai ser ótimo. A teoria vai estar toda mastigada, né, bem trabalhada, e a gente vai batalhar firme lá nas bancadas. Se não acontecer, a gente faz isso num outro momento, assim que voltar ao presencial. Senhores, muito obrigado pela atenção, pela paciência, né, pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus, uma grande alegria, é sempre um grande prazer trabalhar esses assuntos técnicos que as turmas de eletrotécnica. Vamos em frente, né, lembrando que tem uma frase que eu gosto muito, acho que o Zé Marcos já conhece, que eu vi no site da Voltman, que é: depois que isso tudo passar, existe um futuro, e é elétrico. Né? Então, esse acho que é a mais pura verdade. Eu acho que ainda mais, né, depois que isso tudo passar, o futuro está aí, e ele é elétrico. Então, quem tiver aí preparado para o futuro elétrico, vai estar na frente, e aí as oportunidades vão acontecer. Para quem estiver preparado, quem tiver com diploma na mão, quem tiver com conhecimento, quem tiver com alguma experiência, quem estiver aí preparado para o futuro, eu acho que ele vai nos abraçar aí com muita tranquilidade. Isso é bom. Isso é bom. Então, estudem, se capacitem, aproveitem o momento, porque o futuro é elétrico, né, e está chegando. Se preparem. Contem comigo para o que precisar. Tá bom, pessoal? Prazer conversar com vocês. Nós nos vemos amanhã novamente em instalações elétricas prediais. Inclusive, meninos, aproveitando que vocês estão aqui, só mais um minutinho, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar um link da disciplina de instalações prediais. Se vocês puderem compartilhar lá no zap de vocês. Você só está gravando ainda, né? Estou gravando, vou até parar de gravar. Vou interromper.